não é apenas terreno, físico, amém? Eu gostaria de orar com você, se você puder fechar os seus olhos comigo. Pai Celestial, nós te agradecemos nessa manhã pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque aquele que tem a vida tem tudo. Aquele que tem a vida pode desfrutar da realidade do reino de Deus, da realidade do próprio Deus. E nós te agradecemos porque você nos deu a vida juntamente com Cristo. Obrigado, Pai Celestial, porque hoje nós podemos desfrutar de algo muito maior do que a nós mesmos. Hoje nós podemos desfrutar de algo muito maior do que algo terreno, algo físico. Hoje nós podemos viver, de fato, a vida que Tu nos deste. Pai Celestial, nós te agradecemos, porque a palavra de Deus ela tem o poder de entrar em nosso coração e quebrar aquilo que precisa ser quebrado, retirar aquilo que está ainda nos prendendo, ainda nos amarrando. Por isso nessa manhã nós dizemos: Espírito Santo, você tem total liberdade de agir em nosso meio, você tem total liberdade de edificar a nossa mente, de mudar a nossa alma, de transformar a nossa alma segundo a Tua palavra, porque nós queremos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade do Pai. Por isso nós dizemos: Espírito Santo, move em nosso meio. Espírito Santo, você é livre. Nós te convidamos hoje aqui, Espírito Santo, para estar juntamente conosco, falando, movendo, agindo em todos os corações, em nome de Jesus. Que não sejam palavras humanas, que não sejam um estudo apenas teológico, mas que seja o Teu Espírito aqui, falando aos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos que tudo aquilo que possa tentar travar, que possa tentar bloquear, nós cancelamos agora toda incredulidade, todo pensamento de mentira. Nós dizemos que estão cancelados, não tem poder para entrar aqui. Nós levamos o nosso pensamento cativo a Ti. Espírito Santo, faz a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós aprenderemos sobre a majestade de Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele é Rei. Amém? E a majestade, ela é vista no reinado de Deus. Todo rei possui uma majestade. A palavra majestade, ela significa uma grandeza suprema. A palavra majestade, ela significa um atributo que é dado a um rei. Toda vez que você vê um rei entrando, uma rainha entrando, juntamente com ele, juntamente com ela, entra uma pompa, entra uma grandeza, entra uma majestade. Essa palavra majestade, ela revela um caráter do rei, ela revela as características de um rei. A palavra majestade, ela fala sobre algo capaz de inspirar respeito. Ela fala sobre um poder que muitas vezes não é visto em coisas, muitas vezes não é visto em... Você não vai conseguir medir aquilo ali em uma frequência, mas ao olhar para aquela pessoa juntamente com ela, por ela ter esse cargo, por ela ter esse título de rei, juntamente com ela, essa majestade, ela vem, ela entra, e essa presença, ela traz um impacto para aquelas pessoas que estão ali. Ela traz algo que não é explicado, você não consegue explicar, mas a majestade, ela está ali. A majestade, ela vem junto com aquilo ali. Então, naturalmente falando, nós conhecemos reis, rainhas, já ouvimos falar sobre eles, muitas vezes já vimos filmes sobre eles. E no reino terreno, a majestade de um rei, ela está muito interligada com o quê? Com talvez o número de posses, com o número de infantaria que aquele rei tem, com o número de cavalos, com o número de soldados, com o número de terra que aquele rei possui, com as riquezas que aquele rei possui, ou talvez com os feitos que aquele rei tem. Então essa majestade, ela vai estar
conectada com algo terreno. Temos o exemplo, por exemplo, de Salomão, que na Bíblia nos é colocado como um dos reis com maior majestade que já houve, por causa de suas riquezas, por causa de sua glória, por causa de suas conquistas. Então, toda vez que um rei ele entra, essa presença de majestade ela vem junto. Jeremias capítulo 10, versículo 6 diz que não há absolutamente ninguém comparado a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder e o teu nome. Salmos 24, 8, 10 diz: quem é o Rei da Glória? É muito interessante, no Antigo Testamento nós vemos várias passagens de engrandecimento a Deus, várias passagens dizendo a respeito do Deus supremo, do Deus soberano, do Deus majestoso, de um Deus grande, o Senhor dos exércitos, Quem é este Deus? É o Senhor dos exércitos, Esse salmo maravilhoso, ele continua dizendo, ele é forte, ele é valente, valente nas guerras. Abram-se a portais eternos, abram-se a portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Então, esse rei, essa majestade, ela de uma maneira profética sempre foi declarada no Antigo Testamento. Existe um rei, existe um Deus que é majestoso, que é grande, existe um Senhor que é valente, que ele destrói todos os domínios, ele destrói todos os reinos, ele é mais alto, ele é maior, ele é mais poderoso. Então esse reinado ele sempre foi profetizado no Antigo Testamento, mas ninguém de fato conheceu a expressividade, a pessoalidade de quem era esse Deus, até que esse próprio Deus decidiu vir à terra para revelar a sua majestade. Vamos nos lembrar que toda vez que um rei ele entra, juntamente com ele vem majestade. A majestade de um rei só pode ser revelada na sua pessoa. Na sua pessoa. Todas as vezes que um rei ele vem, juntamente com ele, a sua majestade ela vem para ser expressa. Então, ouviu-se de um Deus, ouviu-se de um rei, mas ninguém conhecia esse rei, ninguém conhecia esse Deus. Eu ouvi dizer que ele cura. Eu ouvi dizer que ele é forte. Eu ouvi dizer que ele é isso, ele é aquilo. Mas de fato, quem ele é? Então, Jesus, ele vem com um propósito à terra. Diga assim comigo: Jesus vem para revelar o reino. Jesus vem para trazer o reino. Então o reino de Deus, ele vem com o rei. Quando Jesus ele vem para a terra, ele vem como rei. Mas você concorda comigo que por as pessoas não conhecerem quem era esse rei, por as pessoas não saberem do que esse reino era formado, elas podiam ter várias ideias de como esse rei seria, sim ou não? Elas poderiam imaginar, eu acho que esse rei, ele vai vir com carruagens, ele vai vir com cavalos, ele vai vir com canhões, ele vai vir para pôr ordem no negócio. Os profetas profetizavam sobre justiça, sobre uma santidade, sobre um poder que jamais havia sido visto. Então na cabeça das pessoas esse rei, ele tinha que vir como? Como era esse poder? Como era essa autoridade? Eu não sei você, mas quando criança a gente tem várias imagens, vários pensamentos. Nossa imaginação ela dá uma viajada. Quantos aqui já assistiram aquele filme Aladdin, da Disney, Esse filme Aladdin ele retrata um pouco isso. Nós temos ali a figura da Jasmine, que é a princesa, filha do, não sei o nome do cara, o sultão. Nós temos ali o Aladdin, que era um menino
comum ali, que vivia ali naquele reinado, naquele reino, né? E ele era um menino órfão, né? O que diz ali a história, pobre. E ele era um ladrão. Ele comia daquilo que ele roubava. Era um menino que perante aquele reino, perante aquela sociedade ali, era talvez ali o último, né? Era talvez ali não era muito expressivo naquele reino. E um dia ele conhece a Jasmine, tem um encontro com ela, né? Aquela história de amor acontece, ele gosta dela, ela gosta dele, só que ela não sabia a identidade dele. E daí Aladim, ele vai lá e ele acha uma lâmpada mágica, né? E quando ele acha essa lâmpada mágica, o gênio diz assim para ele: Aladim, você tem 3 desejos. O que você quer? E na cabeça do Aladim, a primeira coisa que vem é o quê? A Jasmine, certo? Ele conheceu a filha do rei. Poxa, eu quero me casar com a filha do rei. Eu quero fazer parte da realeza. Eu quero ser um rei também. Então qual que é o primeiro pedido de Aladim para o gênio? Que o gênio o tornasse como rei. Vocês lembram disso no filminho? E daí, então, Aladim, ele volta para a cidade, ele volta para aquele reino. E a primeira coisa que o gênio fala assim para ele é: se você quer que eu te transforme como rei, então nós vamos te dar uma entrada digna de rei. Então o que o gênio faz? O gênio, ele transforma ali o macaco num elefante, coloca o Aladim em cima do elefante, traz um monte de dançarina, coloca um monte de ouro, traz um monte de presente e faz uma entrada triunfal na cidade. Então ele fala assim: Aladim, se você vai entrar aqui para causar um efeito em Jasmine, você precisa mostrar a sua majestade. Você precisa revelar a sua majestade para esse reino, para que eles te respeitem, para que eles vejam que verdadeiramente você é um rei. E esse filme nos ensina uma lição muito importante. Porque neste mundo terreno existe um reino, existe um reinado do sistema deste mundo. E o reinado que existe nesse mundo, ele é um reino de morte, ele é um reino caído, ele é um reino terreno, ele é um reino natural. E dentro desse reino natural existe um padrão. Que padrão é este? Se você, como rei, deseja exercer poder e autoridade, você precisa de uma majestade, e essa majestade, ela precisa ter coisas. Ela precisa de ter um padrão que as pessoas vão te respeitar. Você precisa mostrar, de alguma maneira, um padrão, uma realidade, que as pessoas vão olhar e vão dizer: ali tem um rei. Assim como Aladim, o reinado de Aladim, a pessoa de Aladim, não importava para Jasmine. Era isso que ele pensava. O que importa é o que eu trago comigo. É quem ela acha que eu sou. E o filme inteiro é esse discurso de Aladim tentando mostrar para Jasmine que ele tem, que ele pode, que ele é capaz de, mas ela não se importa com isso. Ela não quer saber de riquezas, ela não quer saber de pompa, ela não quer saber de nada. Ela está atrás de um amor verdadeiro. Ela está atrás da essência. Então, o reinado terreno está atrás de uma majestade, está atrás de uma glória que não é a glória de Deus. Você ser rei neste mundo, segundo o reinado deste mundo, é você mostrar, demonstrar a sua capacidade, a sua aptidão de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa
que não é aquilo que é o padrão do reino de Deus. São padrões de reinados diferentes. Então, como rei, Jesus, ele vem à terra para revelar a sua glória. E como que Jesus vem para reinar? Para a gente aprender essa lição hoje de como Jesus ele vem à terra para reinar e de como que nós fomos designados para reinar aqui na terra, nós vamos ver uma história que está em João capítulo 12, versículo 9 a 17. Aqui nessa história, Jesus ele havia acabado de ressuscitar Lázaro. Ele vai ali para Betânia, ele vai participar de um almoço, e ali naquele almoço está Marta, Maria e Lázaro. Lázaro ressurreto dos mortos. E diz assim no versículo 9: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro, pois por causa deles muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, que eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro, e o ressuscitou dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara ao sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai dele. Nessa passagem aqui, nós temos a grande revelação do significado do que Jesus veio fazer na terra. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, na imensidão, na sua soberania, decidiu se esvaziar, decidiu vir até o mundo, morrer por nossos pecados, se fazer homem, para pagar por aquilo que eu e você não poderíamos pagar, para fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer, para destruir de uma vez por todas a morte. E como que Jesus veio como rei à terra? Jesus veio como menino, Jesus veio como servo, Jesus veio para servir. E as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: poxa, mas como assim ele é rei? Os discípulos olhavam para Jesus e viam os milagres, viam os seus ensinamentos, viam o seu poder e autoridade, só que não conseguiam entender o estilo do seu reinado, não conseguiam entender o padrão do seu reinado. Nesse episódio aqui nós vemos Jesus, poxa, pensa comigo, ele havia acabado de ressuscitar Lázaro, ele havia acabado de fazer milagres, de fazer curas, de trazer um ensino que não era da terra. E daí no momento que ele deveria entrar com majestade, no momento que Jesus podia escolher uma carruagem, as pessoas iriam dar para ele. No momento que Jesus poderia escolher cavalos, no momento que Jesus poderia escolher um manto real, para que as pessoas pudessem glorificar a ele, Jesus escolhe um jumentinho. Diga assim comigo: jumentinho. Nós vemos aqui o cumprimento da profecia de Zacarias capítulo 9. No Antigo Testamento, o profeta ele declarou isso: Sião conhecerá a justiça,
A paz será trazida para todas as nações, para os gentios. O Rei dos Reis entrará num jumentinho. E aqui Jesus, ele não apenas está cumprindo uma profecia, mas aqui Jesus está trazendo o padrão do seu reinado. Diga assim comigo: o reino de Deus tem um padrão. O reino desse mundo tem um padrão. Nós precisamos entender que os padrões são diferentes. Os padrões dos reinados são diferentes. Quanto mais você estiver vivendo essa vida buscando entender o padrão deste mundo, buscando a viver o padrão desse reinado, não vai te satisfazer e não será suficiente. Assim como Aladim, Jasmim não estava interessado no elefante, não estava interessado nos baús de ouro, não estava interessado na sua pompa. Você entende isso? Deus não está interessado na sua capacidade de produção. Deus não está interessado naquilo que você pode fazer. Deus não está interessado naquilo que você pode dar para Ele, porque tudo que você fizer nunca será suficiente. Deus não está interessado que você, como rei e sacerdote, reine aqui na terra como os reis e sacerdotes dessa terra reinam. Você entende que nessa terra tem reis e sacerdotes? Você entende que existem pessoas nessa terra que são grandes homens e grandes mulheres que reinam, que governam aqui? Como? Por meio do saber, por meio da sua capacidade intelectual, por meio daquilo que podem fazer, por meio das suas obras, por meio daquilo que têm, por meio do seu legado, por meio do seu nome, perpetuam um legado nessa terra. Existem sim homens e mulheres aqui que são grandes. Existem sim, assim como Rafa leu, pessoas que são muito sábias e que governam por meio da sua sabedoria. Só que eu e você precisamos entender que nós não iremos reinar aqui na terra por meio da sabedoria humana. Eu e você não iremos reinar aqui nessa terra por meio de um reinado humano. Primeiro, porque isso é para poucos. E segundo, isso não irá te saciar. Um dia você está lá em cima, outro dia você não está mais. Um dia você pode, outro dia você não pode mais. Um dia você é a última bolacha do pacote, outro dia você não é mais. O reinado deste mundo, ele é um reino finito, é um reino que tem fim, mas mais do que tudo, diga assim comigo: o reino deste mundo produz morte. O fim do reinado deste mundo é um só: morte. Morte. Você busca o reino deste mundo, você chegará no final da sua vida dizendo aquilo que Salomão disse: percebi que tudo é vaidade. Percebi que tudo é como um sopro. Infelizmente, Salomão chegou no final da sua vida tendo essa conclusão. Isso significou que ele gastou os seus dias vivendo um reinado que não era para ele ter vivido. Que reino você tem vivido? De qual reino você faz parte? De qual multidão você faz parte? Do reinado da vida ou do reinado da morte? O reinado do nosso Senhor Jesus Cristo é o reinado da vida. Então Jesus, ele vem para estabelecer um reino de vida. Agora, como que é o padrão deste reinado? Diga assim comigo: a primeira característica do reino de Deus é o servir. Diga novamente: a primeira característica do reino de Deus é o servir. Então Jesus, ele veio aqui para a terra para servir com tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha. Diga assim comigo: Jesus serviu com as suas finanças, com o seu tempo, com ele mesmo. O servir revela a característica do reino de Deus. Esposas, eu aprendi uma lição já há algum tempo atrás, né? Graças a Deus, aprendi essa lição. Mas você sabia, maridos, que a sua esposa, ela não quer que você
demonstre amor por ela simplesmente servindo, trazendo um presente caro. Eu aprendi essa lição. Né? Muitos maridos, muitos de nós achávamos, né? Vou falar assim, achávamos, que eu já não acho mais, que você serviria em amor, demonstrando seu amor por ela. Ó, comprei isso aqui para você, olha que coisa legal, isso daqui é a minha prova de amor. Pronto, acabou. Vou lá pro sofá agora, né? Vou lá tirar uma soneca. E a casa, aquele caos, né? Não, mas está aqui, ó. Eu te servi, né? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? No reino de Deus, nós somos chamados a servir com a nossa própria vida. Jesus diz: aquele que busca encontrar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perde a sua vida por amor de mim, achará. O caminho para o reinado é perdermos a nossa vida. Quantos acham essa verdade muito boa? Sim ou não? Então por que vocês não vieram aqui no mutirão no sábado? Por que não vieram aqui no mutirão na quinta? Hã? Desculpa, eu não estou querendo jogar acusação sobre ninguém. Não é esse o objetivo. Mas quantos aqui entendem que temos uma escolha? Não é, tá uma chuvinha, eu vou ficar aqui deitado na minha cama hoje. Estou tão cansado, não, eu vou tirar esse tempo para ficar aqui com... Né? Quantos estão entendendo? São escolhas. Não, ó Paula, está aqui o presente, agora eu vou dormir. Quantos estão entendendo? Então, Deus, Ele nos chama a servirmos com a nossa própria vida. E servir com a nossa própria vida é entregar o quê? A nossa vontade, o nosso desejo, o nosso próprio corpo físico. E por muitas vezes a gente ainda não entender essa verdade, nós somos reis de um reino celestial, mas que ainda estamos servindo a um reino carnal, a um reino terreno. Diga assim comigo: Deus me estabeleceu como rei nessa terra para reinar. Então nós fomos estabelecidos na terra para reinar. Então, ao entrar em Jerusalém montado num jumentinho, Jesus, ele cumpre uma profecia. Mas não apenas no cumprimento dessa profecia, ele está estabelecendo um padrão de reinado, como também Jesus está estabelecendo um padrão diferente de pensamento. Veja que no versículo, aqui em João capítulo 12, voltando um pouquinho, no versículo 16, ele diz: a princípio os discípulos não compreenderam. A princípio os discípulos não compreenderam. Não compreenderam o que, Gabriel? A decisão de Jesus entrar num jumentinho? Não! Os discípulos não compreenderam que o povo de Israel estava fazendo uma declaração profética que nem eles sabiam o que eles estavam dizendo. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. O que os discípulos não entenderam? Eu não consigo entender. Como que eles estão declarando Jesus como rei, se ele está entrando como um jumentinho? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A multidão nunca entenderá o reino de Deus. As pessoas, elas nunca irão reconhecer o reinado de Deus pela sabedoria humana. As pessoas nunca irão juntar 1 mais 1 igual a 2. Ah não, ali está o reino de Deus. Não.
Você sabe como que se reconhece o reino de Deus? Como que se percebe o reino de Deus? Diga assim comigo: Espírito Santo, presença de Deus, majestade de Deus. Sabe o que acontece com a majestade? A majestade é algo tão forte em um rei, a presença de um rei é algo tão forte que você não consegue explicar, você não precisa explicar, você consegue reconhecer. Está tudo escuro aqui, tudo escuro, tudo escuro. Eu entro aqui com uma lanterna, você consegue ou não reconhecer onde está a luz? Sim ou não? Porque quando a luz entra nas trevas, a luz é mais forte. O reino de Deus também é assim aqui no mundo. Você chega na sua empresa, as pessoas elas não sabem o que é, mas elas olham para você e sabe o que elas enxergam? A majestade. Você está entendendo onde eu vou chegar com essa pregação, né? Você entra no supermercado, você entra na sua família, você entra numa roda de amigos, as pessoas não sabem o que é, elas veem 1 mais 1, elas não conseguem juntar, elas não conseguem decifrar, elas estão bravas com você, talvez algumas delas até tenham algum resquício de amargura contra a sua vida, mas elas olham para você e elas enxergam a majestade. E por mais que dentro delas, elas não queiram dar o braço a torcer, elas sabem que a majestade está ali. Porque o Espírito Santo está ali. A presença de Jesus está ali. Jesus era assim. Então Jesus ele entrava, e com ele entrava o quê? Majestade. A presença do próprio Deus ia com Jesus. Diga assim comigo: Espírito Santo em mim. Faça assim comigo: Espírito Santo em mim. Agora faça assim comigo: o Espírito Santo sobre mim. São duas verdades que nós precisamos entender. O Espírito Santo está em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vem também para estar sobre nós. Quando nós entramos em algum lugar, a majestade entra com a gente. A majestade de Deus, ela entra com a gente. E você vai se deparar com algumas situações. Nós começamos a viver isso aqui na Domo. Você vai se deparar com algumas situações. Que situações são essas? Os portais antigos, eles têm que se abrir. As árvores têm que se curvar. As folhas de palmeira irão se abanar, não tem como não. Porque o rei está passando. Porque o rei está entrando. Você vai se deparar com situações onde você vai ter a consciência plena, de que pessoas ao seu redor, você vai falar assim: essa pessoa não está entendendo o que ela está falando. Mas eu sei o porquê que ela está falando isso. Essa pessoa está fazendo isso, ela não está entendendo, mas eu estou entendendo. É tão engraçado, porque quando o rei chega, quando o reino chega, a majestade tem que chegar. Ela vai ser estabelecida. Diga assim comigo: o reino de Deus chegou. Na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha empresa, nos meus estudos, nos meus negócios, o reino de Deus chegou. Por isso a majestade de Deus está ali. E aonde a majestade de Deus está, a glória de Deus é revelada. Amém? Você está pronto para isso? E as pessoas verão. As pessoas verão. É uma questão de tempo. Então Jesus ele entra na humildade.
Nós precisamos entender que existe um embate de reinos. Todas as vezes que um reino chega, existe um embate. Preciso de 2 voluntários, vem cá Israel e vem cá Rafa. Eu tenho aqui 2 reis, vem aqui Israel um para cá e Rafa um para cá. Eu tenho 2 reinados. Vocês concordam comigo que um reino, ele somente se estabelece no território? Sim. O reinado se estabelece no território, em uma legislação, em um governo. Então, digamos que o Israel, ele possui um reinado até essa linha. E o Rafa possui um reinado até essa linha. O Rafa é Deus. Tá? Então, o Rafa representa aqui o reinado celestial. O Israel representa o reinado neste mundo, o reinado do maligno. Então, o reinado neste mundo tem um domínio territorial limitado. Limitado. Por que limitado? Porque o reinado de Deus, o reinado do Senhor Jesus Cristo, é um reinado superior. É um reino superior que já derrotou, que já sentenciou a Satanás. Só que Jesus, ele veio, e todas as vezes que o rei entra, o que esse reino faz? Ele perde domínio. Então por isso que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele é recebido em majestade. Porque não tem como o mal prevalecer. Então por isso que quando Jesus ele vem até a terra, o que ele faz? Ele vence a morte. Por isso que quando Jesus ele vem e ele morre, não tem como ele ficar morto. Porque o Espírito de Deus está aqui, Deus o ressuscita dos mortos. O reinado de Cristo é evidenciado. Só que o que aconteceu? Jesus ele voltou ao Pai. Ele voltou ao Pai. Ele está sentado junto ao Pai. Jesus ele não está mais na terra. Só que quem está na terra agora? Quem está na terra agora? Diga assim comigo, a igreja. Nós estamos na terra. E o que Jesus deixou para a igreja? O Espírito Santo. Jesus deixou para a igreja o Espírito Santo. E agora quem carrega o poder desse reino aqui na terra? Nós, a igreja. Então, onde nós estamos, esse reinado tem que sair. A majestade de Deus chegou. Quantos estão entendendo? Aonde o reino de Deus está, o limite do reino deste mundo tem que se arregar. Tem que sair. Eu preciso de uma outra pessoa, vem cá, Will. Só que se Satanás ele foi derrotado, como que o reinado das trevas exerce domínio sobre a terra? Diga assim comigo, através de pessoas. Então o Will, ele não conhece a Jesus. Ele é ímpio. Se ele não conhece a Jesus, ele é um extensor do reino das trevas. Dá aqui sua mão, Israel. Vem cá, Rafa. Então o Israel, ele estende o reino das trevas. Coloca a mão aqui no meu ombro. Eu sou a igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo, Deus está estendendo o seu reino na terra através de mim. Amém? Então, quando eu chego no meu trabalho, olha só, quem está prestando atenção? Eu cheguei no meu trabalho, aqui nós temos um porta-voz, um rei que está reinando por meio das trevas. E nós temos aqui um rei que está reinando por meio do Espírito, o reinado celestial. Quando eu chego aqui e ele vem com palavras, você é um fraco, você é um derrotado, você é um isso, você é um aquilo. O que eu tenho que fazer? O que a palavra diz? A nossa luta não é contra... É o William que está me resistindo? É o William que está indo contra mim? Quem que está vindo contra mim?
o sistema desse mundo. E como que eu lido então com ele? Eu pago na mesma moeda? Eu converso com ele? Eu tenho que conversar, eu tenho que descer a esse nível de conversar com ele? Não. O que eu faço? Eu exerço reinado. Porque à medida que eu exerço reinado, o sistema tem que sair. E quando pode se afastar. E quando esse sistema perde reinado, o que acontece com William? Precisa estar aberto para receber a Cristo. Ele precisa receber a Cristo. Porque o William não é ele. Vocês entendem? O William não é esse sistema, não é o mal. Ele é carne ou sangue. Quantos estão entendendo? Então, pode voltar ao seu lugar. Obrigado, pessoal. Então, eu e você fomos chamados para reinar dessa maneira. Por isso que eu e você fomos chamados a servir. Então, volta aqui, William. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo essa visão do reino de Deus, eu posso servir a William em amor. Eu posso servir a William. E era isso que Jesus fazia. E sabe o que vai começar a acontecer com você? Você vai chegar no seu trabalho, sabe o que o William vai estar aqui? Te esperando com uma folha de bananeira, com uma folha de palmeira. Vocês estão conseguindo entender? Porque o reino de Deus chegou. Ele tem que abrir espaço. E ele vai abrir espaço. E ele vai reconhecer. E daí as pessoas começam a dizer coisas assim para você. Tem alguma coisa em você que eu não sei o que é explicar, mas tem um brilho em você. Tem um negócio em você. Como que eu faço para resolver esse problema? Como que eu faço para resolver aquilo? Só que, igreja, nós precisamos entender uma coisa. A maneira da gente conversar com as pessoas tem que mudar. Você entende isso? Tem que mudar. Porque você não está falando com a pessoa. Você está falando com o Espírito que está atuando por detrás dessa pessoa. Você está entendendo isso? Então, quando você fala com essa pessoa, você tem que dizer: saia espírito de enfermidade. Existe um espírito de enfermidade aí, William. Você crê que Jesus, ele é superior a esse espírito? E ele veio para te libertar? Creio. Você confessa, você reconhece ele como seu único Senhor e Salvador? Isso tem que sair. Porque isso é a majestade de Deus. Quantos aqui entendem? Isso é assim, pessoal. Então nós precisamos parar de querer reinar neste mundo com ferramentas humanas. Você não está no seu trabalho, você não está na sua família, você não está no seu círculo de amigos para reinar com ferramentas humanas. Se você se rebaixar ao reino deste mundo, sabe o que vai acontecer? Você vai querer começar a lutar aqui, daí você vai no seu trabalho, você vai querer provar para o seu chefe o seu trabalho para que você ganhe uma promoção. Mas não é assim que você ganha promoção. Você ganha uma promoção porque você é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você é abençoado e tudo que você faz prospera. Quantos aqui entendem? E daí não tem a ver com você se subjugar isso aqui. Não. É a mesma coisa que José e Faraó. Você não está ali para se subjugar a algo. Daí José, ele sabe que ele é superior. Ele sabe que ele é superior. Então ele não se intimida com a mulher de Potifar, porque ele sabia que por detrás dela tinha um espírito. Ele não se intimida com ninguém, porque nós não estamos lidando com carne ou sangue, mas nós estamos lidando com principados e potestades. Amém? Obrigado, Will. Então diga assim comigo: eu sou rei sobre essa terra, por meio do Espírito Santo que atua em mim. Por isso, a maneira que eu reino não é dessa terra, é do céu. Então as pessoas vão olhar e elas não vão entender. Os discípulos olharam para Jesus e eles não entenderam. Eles falaram: mas como que eles podem estar reconhecendo Jesus num jumentinho? Não tem lógica. Não tem lógica. Romanos 14:17. Olha lá, vamos ler junto. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Diga assim comigo: o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Agora fala mais alto: no Espírito Santo. Lembre-se disso, é no Espírito Santo. Não é na sua força, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós somos vitoriosos dessa maneira. Nós reinamos dessa maneira. Gabriel, tem uma situação na minha vida financeira que eu não estou conseguindo resolver. Está tudo bem. Não fique buscando soluções para isso. Apenas permaneça, permaneça, permaneça. Permaneça na palavra, permaneça em Jesus. Entenda que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Jesus, ele vem para exercer um reinado de poder, um reinado de glória. Jesus é o rei ressurreto. A sua glória está na vida. Enquanto que a glória do reino deste mundo está na morte, o reino de Deus, a glória do reino de Deus está na vida. Lucão, a entrada de Cristo Jesus na humanidade foi para revelar o caráter da majestade de Deus, o seu poder e a sua autoridade. Você sabia que quando Jesus ele entra, a majestade, por que a majestade de Jesus, ela é uma majestade que exerce domínio? Porque é um reino superior. Superior. Ah não, Gabriel, eu não entro no bar. Eu não entro no bar porque lá tem um negócio muito ruim. Se eu entrar lá, aquilo ali vai entrar dentro de mim. Eu não entro nessa loja porque tem uma opressão nessa loja. O negócio é oprimido, isso vai me fazer mal. Ah, eu vou mudar de emprego porque lá naquele emprego parece que tem uma coisa de bruxaria, eu não me sinto bem ali. Você consegue entender que ao você entrar nestes lugares, o Espírito de Deus está entrando com você? A majestade de Deus está entrando com você? Ah não, Gabriel, tem uma vizinha lá que ela mexe com umas coisas meio ocultas, ela mexe com os espíritos. Quando eu entro na casa dela tem um negócio. É lá que você tem que entrar mesmo. É lá que você tem que se convidar. Você tem que chegar lá com um bolo. Posso entrar? Ah não, está tendo um ritual aqui agora. Não, eu quero entrar, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, só quero ficar aqui. Pode continuar o ritual aí, que eu vou ficar aqui. Sabe o que vai acontecer? Nada. O ritual não vai conseguir ter sucesso, porque um reino superior chegou ali. Pare de ter medo. Pare de ter medo. Pare de ficar temeroso. Você vai lá no hospital fazer uma cirurgia, vá com confiança, vá com ousadia. Você sabe por que os médicos vão ter sucesso na sua cirurgia? Porque o reino de Deus chegou. Aonde você entrar, você vai entrando e você vai dizendo: o reino de Deus chegou. Eu entro no meu condomínio, o reino de Deus chegou. Eu entro no meu trabalho, o reino de Deus chegou. Eu entro no hospital, o reino de Deus chegou. E quando você entra, as pessoas vão olhar, elas vão falar: alguma coisa chegou. João 11, 25, 26, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta assim: você crê nisso? Dá uma chacoalhada nela, pergunta: você crê nisso? Você crê nisso? Põe aí o versículo para mim. Olha só que engraçado. Essa passagem aqui de João que a gente acabou de ler é a passagem anterior à ressurreição de Lázaro. Aqui Jesus está encontrando Maria e Marta, e ele diz assim para elas: aquele que crê em mim viverá, ainda que morra viverá. Pô Jesus, como assim ainda que morra viverá? Não tem nexo, não estou entendendo, Jesus. É claro que você não está entendendo, é um reino diferente. Mas Jesus está dizendo: aquele que crê em mim recebe a vida. Meu querido, sabe qual que é o poder e a autoridade que existe dentro de você? Diga assim comigo: o poder da vida. O poder da vida. Se o reino desse mundo é um reino de morte, o reino de Deus é um reino de vida. Quando o reino de vida chega em meio a um reino de morte, o que acontece? Alegria, paz e justiça. Pode ter certeza, você chega na casa de uma família,
Tem falta de paz ali, o reino da morte está atuando. Tem falta de alegria ali, tem tristeza, o reino da morte está atuando. Tem injustiça acontecendo ali, o reino de morte está atuando. Mas quando o reino de Deus chega, ele chega para trazer 3 coisas: o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que você vai dizer para a pessoa que você está falando. A pessoa vai falar assim: poxa, Gabriel, quando você vem, você ora por mim, alguma coisa acontece, vai lá na minha casa, por favor, vem aqui e tal, fica comigo, porque quando você está comigo o negócio é muito bom. Você sabe o que você vai responder para ela? Não, negativo. Negativo. Porque é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que eu estou te dando aqui é a vida. Você quer Jesus? Se você crê nisso, então você vai voltar para sua casa com justiça, paz e alegria. Se você não receber isso que eu estou te dando, você vai voltar para lá e vai voltar a tristeza, vai voltar a falta de paz. Quantos estão entendendo? A gente não pode dar de beber para as pessoas e não oferecer para elas a fonte de vida. Você entende? Tem que jorrar nelas a fonte de vida. Obrigado, William. Sabe, querido, você precisa ser mais corajoso. Tem uns aqui que estão com muito medo. Você está muito medroso. Porque quando você encontra a pessoa, o teu chefe, você não quer falar com o espírito que está por trás dele. Porque você acha que ele é o teu chefe, você está vendo ele como superior a você. Ele não é superior a você. Você é superior a ele, porque você tem o reino de Deus, ele não tem. Você entende isso? Então quando você vê o seu chefe, e o seu chefe vem se aconselhar com você, ou ele fala que ele está triste e tal, e daí você fala de Jesus, ele, ai que bonito isso, ele dá aquela chorada. Você tem que ser mais radical. Sabe? No dia seguinte ele volta triste de novo. Você tem que falar: você está morto. Você está morto. Você faz parte de um reino de morte. Não, mas eu estou no amor, é a energia, é o sol, é isso. Não é nada disso. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Se você não crê nele agora, você já está condenado. Aquele que crê e recebe a vida, tem a vida. Que recebe Jesus tem a vida, mas aquele que não crê já está condenado. Ah, não, tem vários deuses. Não tem, é Jesus. Você tem medo de dizer isso? Você tem? Não pode ter. Meu querido, nós precisamos começar a reinar. Olhe para o lado, olha quantas cadeiras vazias aqui, olha quanto espaço vazio. Sabe por que está assim? Porque nós não temos reinado. A gente tem que reinar mais. Porque o rei, vamos lembrar da história de novo, vamos voltar na história ali da Jasmine e do Aladim. Sabe como que Jasmine conhece o Aladim? Ela se fantasiou de plebeia para sair do reino e está no mercado. Vocês lembram disso no início do filme? Será que a gente faz isso às vezes? Será que às vezes a gente fala assim: não, hoje eu estou com preguiça de evangelizar? Gente, vocês acham que esse pensamento já não passou várias vezes na minha cabeça? Já, claro que já. Você vai no seu trabalho, de repente um lá fala: estou doente. Aconteceu essa situação. Já dá aquela preguiça, né? Você já pensa assim: puxa. Só que você sabe que você tem a solução para aquilo lá. Só que daí você escolhe colocar um capuz, sabe? Colocar uma fantasia, você se fantasia. Não, deixa passar. Não, meu querido, vamos reinar. Vamos reinar. Vamos confrontar os espíritos. Deixa eu falar um outro espírito muito forte. Espírito da religiosidade. Confronte, não tenha medo. O que está falando com você não é uma pessoa, é um espírito. Vamos lembrar dessa passagem que eu li aqui em João. Os fariseus queriam matar Lázaro. Olha só. Poxa vida, Lázaro é um cara judeu, querido de todos.
No enterro do cara estava lotado de fariseu, lotado de gente. A farisaiada estava toda lá, porque gostavam, era uma família importante para a sinagoga, certo? Estava todo mundo lá lambendo, Maria e Marta, o chão delas. Pô, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Agora os judeus estão tramando para matar Lázaro depois da ressurreição. Sabe por quê? Porque a vida de Lázaro, ele não precisava falar nada, só a presença dele já era um testemunho de Cristo Jesus, por causa da ressurreição dele. Meu querido, nós fomos ressurretos em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos na sepultura, Jesus Cristo nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu vida. A sua própria vida já é um testemunho de Jesus. Você chega, você está vivinho da Silva lá, eu estou vivo aqui, ó, já é um testemunho. As suas palavras de vida são combates. O espírito desse mundo não aguenta. Você chega, o espírito desse mundo não aguenta. Por isso que eu e você temos que entender, não são os seres humanos que não nos aguentam, é o espírito desse mundo que não nos aguenta. Não faça guerra com pessoas, faça guerra com espíritos. E a nossa guerra já é vencida, você entende isso? Quando eu digo guerra, não é essas, vou fazer uma luta espiritual agora, vou me trancar 7 dias fazer uma luta espiritual. Não, querido, é muito simples. Você chegou lá, você viu que tem um espírito ali de, sai agora. Entendeu? É isso, é assim o negócio. Isso é assim. A entrada de Cristo Jesus na humanidade foi para revelar o caráter de majestade. A morte queria Lázaro morto, porque só a sua presença nos lugares resultava na majestade de Deus sendo revelada. De repente o Johnny e a Grace falavam assim: ô Lázaro, vem aqui em casa comer um churrasco. Pronto, a majestade está indo. Ai Lázaro, vem aqui vou convidar Lázaro para o meu casamento. A majestade está indo. E os fariseus se incomodavam com isso, porque a própria presença de Lázaro levava o quê? Ele foi ressuscitado em Cristo Jesus. As pessoas olhavam para ele e falavam assim: ali tem um seguidor de Jesus, ali tem um testemunha de Jesus. Diga assim comigo: eu sou rei, eu sou testemunha. Sabe como que nós reinamos aqui na terra? Testemunhando Cristo Jesus. Você reina sendo uma testemunha. Você reina sendo uma testemunha. E meu querido, nós estamos falando do Apocalipse, nós estamos falando do fim, nós estamos falando dos últimos dias. Vai haver um dia que a igreja irá encontrar o noivo nas alturas. Nós como noiva iremos encontrar o nosso noivo. E existem 2 tempos, diga assim comigo, 2 tempos aonde a majestade de Deus será revelada. 2 tempos aonde a majestade de Deus será revelada aqui na terra. O primeiro tempo nós estamos vivendo agora. É o tempo, diga assim comigo, a majestade de Deus está sendo revelada por meio da igreja. Então este é o primeiro tempo. A igreja revela a majestade de Deus. Por onde vai? Por onde fala? Testemunhas de Cristo. Testemunhas. Nós revelamos a majestade. Agora faz assim comigo. Há um segundo tempo. Um segundo tempo onde a majestade de Deus será revelada sobre a terra. Vamos lá para Segunda Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim: isso acontecerá no dia em que Ele vier, para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Então a glória de Deus, a majestade de Deus, ela será vista na terra, aonde? Nos seus santos e naqueles que creram. Quem são os santos? Quem são os santos? Quem são os justos? Nós. A glória de Deus será vista em nós. A glória do noivo será vista na noiva. A glória de Deus será vista nas bodas do noivo e da noiva, nas bodas do Cordeiro.
Então haverá um dia que ele será glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Próximo. Conscientes disso, olha só, conscientes disso. Põe a mão na sua cabeça e diga assim comigo: eu sou consciente disso. A glória de Deus, a majestade de Deus é revelada por meio da igreja. Amém. Eu e você somos conscientes disso, amém? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Somos conscientes disso. Oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. Já vamos ler o versículo 12. Diga assim comigo: existe um bom propósito, existe uma boa obra. Vira para a pessoa do seu lado e diga isso para ele, diga isso para ela: existe um bom propósito, existe uma boa obra. Que obra é essa? Meu querido, que obra é essa? Se existem apenas dois tempos, um tempo que a majestade de Deus, a glória de Deus é vista na igreja, na terra, e outro tempo, onde o noivo e a noiva se encontrarão, e a majestade será vista na noiva novamente. Nós precisamos entender que, conscientes dessa verdade, hoje, isso começa hoje, existe um bom propósito, e existe uma boa obra. Quantos aqui acham que o bom propósito e a boa obra é sermos egoístas e vivermos para nós mesmos? Combina com o reino de Deus isso que eu acabei de falar? Quantos aqui acham que viver o bom propósito e viver a boa obra é, eu vou me entregar mesmo aos desejos do meu corpo, os desejos carnais, eu vou me entregar mesmo para a prática de pecados? Quantos acham que é isso? É isso? Não combina, né? Quantos aqui acham que viver a boa obra, viver o bom propósito aqui na terra é o meu coração que manda, são as minhas emoções, são as minhas regras, são os meus pensamentos, que se dane as pessoas? Alguém aqui acha que é isso? Sim ou não? Não combina, né? Veja, a majestade de Deus, a glória de Deus é vista quando servimos como Jesus serviu. Quando reinamos como Jesus reinou. Existe um padrão de reinado, existe uma maneira de reinado, e esta maneira é viver a vida que Cristo nos deu. Viver a vida que Ele nos deu para ser vivida. Gabriel, mas você pode me dar os 10 passos aí de como viver essa vida? Não posso. Gabriel, você pode me dizer aí os 10 passos de como eu vivo essa vida no meu casamento, de como eu vivo essa vida na minha paternidade, na minha maternidade, de como eu vivo essa vida nas minhas finanças, nos meus negócios? Não posso, porque viver a vida que Deus te deu somente pode ser vivida por meio do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Abra suas mãos, diga assim: Espírito Santo, eis-me aqui. Espírito Santo, envia-me a mim. Espírito Santo, me guia na verdade. Espírito Santo, me mostra, me conduz, me dirige em todas as coisas, me dirige para reinar. Eu quero servir como tu serviu, eu quero viver como tu vivestes. E o versículo 12, olha o que diz o versículo 12: assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês. Em vocês. O nome de Jesus será glorificado em nós. Gente, isso é muito sério. Você não está entendendo o que eu estou lendo aqui. Você não está entendendo o que eu estou lendo aqui. Porque no Antigo Testamento, Salmos, os profetas, Zacarias, Isaías, Jeremias, Neemias, todos eles profetizavam a respeito de um rei, profetizavam a respeito de uma majestade, e eles diziam que o nome de Deus traria a glória de Deus. E agora Deus está dizendo que assim o nome do Senhor Jesus será glorificado em mim. Eu. Mas o que eu tenho para oferecer? O
que eu posso fazer? Sabe, que obra eu posso fazer para manifestar a grandeza da majestade de um Deus assim tão... Quantos aqui entendem que não vem de nós? Não vem de nós. Vem do próprio Deus. Nós somos instrumentos, mas não vem de nós. Nós somos a noiva, mas a glória não vem da noiva. Não há nada que nós possamos fazer. E se não há nada que eu possa fazer, eu digo: eis-me aqui. Eu digo: Espírito Santo, faça através, usa as minhas palavras, usa as minhas ações, usa os meus recursos, usa tudo que eu tenho, porque aquilo que eu tenho eu sei que não é suficiente para fazer, então que seja sobrenatural. Quem aqui quer viver o sobrenatural? Se não podemos ser nós, vai ser Ele. Se é Ele, é sobrenatural. Tudo que a gente tem que fazer é dizer: eis-me aqui. Tudo que a gente tem que fazer é se colocar à disposição, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele faz é segundo a sua graça. Tudo que Ele faz. E eu finalizo com esse texto, Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta das posições, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você percebeu que no início desse versículo ele diz que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo? Agora nós vamos ler esse texto colocando o nosso nome. Vamos? Vamos? Então diga assim comigo: que a minha atitude seja a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Diga assim comigo: por isso eu não considero o ser igual a Deus algo de que eu deva me apegar, mas escolho me esvaziar de mim mesmo e escolho a vir a ser servo. Torno-me semelhante aos homens e me encontro em forma humana. Escolho me humilhar a mim mesmo, sendo obediente para morrer para mim mesmo. Isso é assim. Por isso Jesus foi exaltado. Nós não fazemos isso para receber nada de Deus. Você entende isso? Eu estou me humilhando, eu estou sendo um servo, para que um dia eu seja exaltado por Deus. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Mas entenda que, ao você ter a mesma atitude de Cristo, de se esvaziar do ser igual a Deus, porque Jesus te fez igual a Deus.
Você tem a natureza de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma nova natureza, o Espírito Santo habita em você. Só que o que você escolhe fazer? Você escolhe se esvaziar disso. E escolhe ser obediente à morte. E o que é ser obediente à morte? Eu não vivo para mim mesmo. Agora Cristo vive em mim. E porque Ele vive em mim, eu posso servir as pessoas. Eu posso servir. E Ele exaltará. A glória de Deus, a majestade de Deus será vista em nós. Não porque nós merecemos alguma glória, mas porque Cristo é exaltado em nós. Por causa de uma decisão que nós fizemos. Por causa de uma escolha que nós fizemos. Quantos aqui escolhem nessa manhã dizer: eis-me aqui? Se você escolhe isso, fique de pé no seu lugar, abre as suas mãos. Eu quero fazer uma oração para a gente finalizar. Pai Celestial, nessa manhã nós escolhemos dizer: eis-me aqui. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós dizemos: eis-me aqui. Nessa manhã, Espírito de Deus, nós escolhemos nos submeter a nossa vida. Nós escolhemos nos esvaziar de tudo aquilo que você nos deu. Você nos deu a vida, mas nós não queremos viver essa vida para nós mesmos. Nós queremos viver essa vida para Ti. Por isso agora nós nos consagramos a Ti. Nós dizemos que a nossa vida é consagrada. Nós dizemos que a nossa vida Te pertence. Nós dizemos que os nossos dias Te pertencem. O nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso corpo físico, a nossa família pertence a Ti, o nosso casamento pertence a Ti, os nossos filhos pertencem a Ti, Deus, os nossos recursos pertencem a Ti. Tudo é Teu, Deus. Tudo é Teu, Deus. Pai, nós dizemos, o nosso maior desejo é reinar aqui na terra como Cristo reinou, servindo em amor, que o Teu nome seja exaltado, que a Tua majestade seja vista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em Cristo sim, Jesus, ressuscitei, e no